que eu preparei, eu queria cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui, também aquelas que não puderam vir. Eu encontrei, também convidei várias colegas, porque eu também pertenço à categoria e eu fui auxiliar de enfermagem e fui técnica de enfermagem e estou aposentada há 10 anos. Depois eu fiz outras coisas na vida, mas certamente esse período foi fundamental para que eu seja quem sou hoje. Então eu quero saudar essas pessoas, especialmente as mulheres negras, as que estão presentes aqui. A gente vai precisar conhecer o significado, desse dia, como ele aconteceu, porque nada cai mais do céu. Teve um período histórico que o maná caía, hoje não cai mais maná do céu. Hoje tudo é fruto de uma luta, não é isso, Quetinha? Nós vimos subindo a escada e conversando sobre isso. Tudo precisa de uma luta, de um envolvimento para que seja conquistado. E rapidamente dizer que esse dia ele foi construído a partir da incidência de mulheres negras pela primeira vez, em 1992, se reuniram na cidade de Santo Domingo, na República Dominicana, para falar sobre as nossas coisas, considerando que a invisibilidade e a negação sempre estiveram presentes na nossa trajetória, desde o momento que nós fomos capturadas no território africano, que nós tivemos que passar pela travessia transatlântica e que aqui, especialmente, não só, mas também aqui, durante quase 400 anos, durante quase 400 anos, nós fomos escravizadas. E depois desses 400 anos, ainda hoje, a gente precisa de lutar muito para que nós sejamos respeitadas, reconhecidas. Então, em 92, um grupo de mulheres latino-americanas e caribenhas se reuniram e decidiram que tinha que haver um momento de chamar atenção, especialmente sobre as mulheres negras. E aí elas fizeram um processo de incidência vitorioso junto à ONU e conseguiu que a ONU reconhecesse o dia 25 de julho como o Dia Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra. Posteriormente, em 2014, a presidenta Dilma, reconhecendo o Dia Latino-Americano e Caribenho, quis afirmar que esse dia também era um dia brasileiro. Então precisava também ter um dia nacional, pela incidência também das mulheres negras nessa luta. E assim, no dia 14 de julho de 2014, elas decidiram, porque foram as mulheres negras mais a presidenta, que definiram que esse dia seria o Dia Nacional das Mulheres Negras, e Teresa de Benguela, que foi uma quilombola, uma mulher de luta, batalhadora, como cada uma de nós aqui. Ela foi a liderança de um terreiro depois do falecimento de seu marido, e ela ficou referência não só para aquele terreiro, o terreiro de Guariteré, no Mato Grosso, mas também tem alguém no Mato Grosso aqui? Não tem, mas as mulheres negras matogrossenses
elas lutaram muito para que esse dia se efetivasse. Então é por isso que nós estamos aqui nessa data. Essa data é nossa e a gente tem que fazer dela uma data de luta, uma data de reconhecimento e exigir reparações. Então, eu saúdo as mulheres negras, mas quero saudar também a dona desse dia. Nós três aqui somos 3 mulheres do Candomblé, nós quatro, e nós somos mulheres do Candomblé. Ah, beleza. Então, para nós, os orixás têm seus dias próprios. Nós temos diferentes tradições. Talvez se nós olharmos aqui, nós temos mais de 2, 3, mas algumas coisas são comuns. Então, cada dia nós reverenciamos um ou mais de um orixá. No meu caso, eu sou Nagô, sou de tradição Nagô, e na nossa tradição, o dia de hoje é um dia dedicado a Oiá, também chamada de Inhansã. Inhansã é minha mãe, é a dona do meu ori, é aquela que cuida de mim, que me conduz, que me dá força, que me dá discernimento para definir onde eu tenho que colocar essa energia que está em mim para o bem de todos nós. Então eu saúdo minha mãe Oiá, Eparrei, que ela nos guie, porque ela é uma mulher guerreira, ela está na natureza, ela está no movimento, ela está no vento, ela está nas tempestades, ela também está nas brisas. Então, saudar a minha mãe e pedir a ela que conduza o resultado desse primeiro encontro. E assim eu quero saudar as organizadoras, os organizadores, enfermeiros e enfermeiras, que tiveram a brilhante ideia de convidar a categoria para discutir algo que, sem ele, esse Brasil nunca será um país democrático. O Brasil nunca será um país democrático se a questão racial, sobretudo a questão negra, se ela não for entendida como algo que precisa ser revisado na nossa história. E dito isso, eu queria acrescentar algumas outras preliminares que eu preparei. E eu convido, já que nós estamos no primeiro encontro, vamos começar do começo, como se fosse uma história. Era uma vez. Então, a primeira coisa que nós precisamos conhecer é de onde nós viemos. De onde nós viemos. Todas nós, todos nós, mulheres e homens, têm que fazer essa pergunta para si. De onde eu vim? Quem sou eu? Quem somos nós? Então, eu quero dizer que nós fomos trazidos à força. Primeira coisa, a violência, ela marca a nossa trajetória de vida. E nós fomos trazidos à força do continente africano. Mas o continente africano que nós queremos trazer aqui agora não é apenas o continente de Biafra. O continente de Biafra, que é muito difundido, as pessoas esqueléticas, morrendo de fome. Isso é resultado da pilhagem, do roubo que foi feito sobre o território africano até hoje. Até hoje. Cada um de nós, cada uma de nós tem um telefone no bolso, na mão, na bolsa. Sabe de onde vem a matéria-prima para a confecção dos computadores,
dos telefones celulares. Sabe de onde veio? Veio lá do continente. Veio não, vem. Vem, porque a cada ano as empresas, né, elas vão lançando novos produtos, mas a matéria-prima continua vindo do território africano. Então, esse território é o berço da humanidade. Hoje, cientificamente, podemos afirmar que nós viemos de lá. O primeiro humano que se tem notícia, cientificamente, veio do território africano. Então, esse território, com mais de 200 mil anos, é o território que nos trouxe o conhecimento e a civilidade. Nós somos o berço da civilização. E a gente tem que saber disso, ter orgulho disso, falar sobre isso, ensinar nossos filhos, nossos netos, para que a gente possa mudar a história. Porque diz um ditado africano, enquanto a história for contada pelo caçador, o leão nunca vai ter vez. Então a gente precisa saber de onde veio. E precisa saber quem somos nós. Nós somos um povo diverso. Nós não somos todos iguais. Nós somos um povo diverso e a diversidade é algo importantíssimo. É a diversidade que move a sociedade. Né? Esse princípio foi trazido pelos povos escravizados e hoje no Brasil a gente ainda precisa ensinar e aprender o valor da diversidade, né? O valor da diversidade. E é essa diversidade que as diferentes tradições e conhecimentos diversos trouxeram saber para nós. Então aqui eu estou afirmando, né, que os campos da astrologia, astronomia, filosofia, arquitetura, engenharia, matemática, metalurgia, agricultura, pecuária, botânica, química, o trato da terra, os implementos agrícolas importantes, o trabalho com ferro, com argila, dentre outros campos, eles nasceram do continente africano. A gente não vai ter tempo de conversar sobre isso. Mas é muito importante saber que os filósofos gregos foram aprender lá no continente africano, passar 10, 20 anos lá, aprendendo com os griots, para voltar então e difundir suas teorias. É importante que a gente tenha esse conhecimento para que nós possamos nos fortalecer e os que virão. Esse movimento, né, de capturar uma pessoa, sequestrar, né, levar para um tumbeiro, que eram os navios, né? Eu nem trouxe a fotografia aqui de um navio negreiro para vocês verem o que é desumanidade. Eles não vieram em navio de cruzeiro. Não vieram em navio de cruzeiro. Eles vieram nos tumbeiros. Né? E essa forma de capturar as pessoas, ela fez com que se organizassem rotas. Houveram já na humanidade várias rotas de escravidão, de pessoas escravizadas. As pessoas não nascem escravas, elas são escravizadas. Por isso a gente nunca mais pode dizer o negro escravo. Não, o negro foi escravizado. Né? E essa rota, né, lá da África, teve a oriental, teve a subsaariana, que era para baixo,
teve a transatlântica. A transatlântica é a que veio para cá, para a América. E essa rota, ela foi a mais cruel. Sabe por quê? Porque as pessoas foram transformadas em coisa. O código comercial brasileiro, até a década de 60, tinha um capítulo sobre réis. Réis. Réis é uma palavra latina que quer dizer coisa. Nós deixamos de ser humanos para virar coisa. Como é coisa essa cadeira que eu estou sentado ou minha bolsa. Nós passamos a ser coisa, mercadoria que podia ser vendida e comprada. E isso foi uma desumanização que foi feita, abençoada pelos poderosos daquele tempo e abençoada pela igreja. Teve uma bula papal, que a gente também tem que saber. Eu já fui cristã católico, tenho profundo respeito pela Igreja Católica e seus seguidores, mas eu não posso apagar da história a permissão, né, que a Igreja Católica deu para que os negros fossem, então, submetidos a serviços, né, durante quase 400 anos. Essa rota, ela foi desumana e hoje no Brasil ela é crime. Ela é crime. Não sei se vocês viram, essa semana, no começo da semana, final da semana passada, uma mulher foi condenada em Salvador pela primeira vez por crime racial, pelo racismo. Foi condenada. Como? Oh, desculpa, Caruaru. Tem alguém aqui de Caruaru? Pois então, isso precisa ser conversado com a sociedade do Agreste, e Caruaru é o município polo daquela região, porque essa iniciativa do judiciário lá de Caruaru, ela é muito importante para a história do Brasil e das Américas. Né? E, ao mesmo tempo, eu quero dizer que o maior traficante de pessoas da África para o Brasil, sobretudo do Golfo de Benin, antigo Daomé, foi um brasileiro baiano chamado Francisco Félix de Souza. Esse homem traficou tanto, que ele se tornou vice-imperador do Reino de Benin. Isso está registrado. Quem teve a oportunidade de ir ao Benin, está lá, a casa dos de Souza. Eles têm maior orgulho, porque onde é a praça da casa deles, era o mercado de escravos, de escravizados. Eles eram trazidos para o mercado, faziam uma rota dos escravizados até o mar. E na trajetória, eles passavam por etapas. Uma delas era do esquecimento. As pessoas eram obrigadas, a partir daquele momento, a fazer um esforço enorme para esquecer tudo que tinha vivido até então. Esquecer o nome, a primeira coisa da cidadania é o seu nome. Esquecer o nome, a família, a comunidade, a cultura, a organização política. Esquecer tudo, porque eles iam para um novo lugar, para um novo mundo, até chegar na ponta do mar, né, onde eles de novo tinham que dar a volta numa árvore, que era, a primeira era chamada árvore do esquecimento e a última a árvore do não retorno. E ali eles eram informados que iriam, mas não voltariam seus eguns. Os eguns são os espíritos, né, daqueles que passaram para outra dimensão. E aqui, né, eu tenho a honra de estar ao lado da Elaine, que é lá da ilha de Taparica, na Bahia, e um lugar nesse país onde mais se
exercita, se pratica o culto aos eguns. Isso é que certamente ela vai poder falar sobre isso. Então é isso, 380 anos, 80 anos de escravidão, que era política pública. A escravidão foi uma política pública adotada por esse país. E essa política pública, ela gerou a chamada intolerância religiosa, que é um outro ponto dessa mesa. A intolerância religiosa, que eu pediria a vocês que refletissem sobre esse termo, não é? E a gente atualizasse nosso entendimento, porque a intolerância religiosa é uma atenuante, né, daquilo que é violação de direitos. Porque hoje, do ponto de vista jurídico, internacional, nacional, regional, estadual e municipal, nós, pelo menos aqui no Brasil, nós já temos um elenco, um arcabouço jurídico de garantia de direitos com relação à igualdade, mesmo se ela ainda não está efetivamente no cotidiano de nossas vidas. Então, eu não uso mais esse termo de intolerância religiosa. Intolerância religiosa é pisar no direito do outro, é desrespeitar o outro. E nós não podemos mais permitir que isso aconteça. Mas não é um trabalho nosso só, é um trabalho de todo mundo, especialmente das pessoas brancas desse país, não é? Porque o racismo, ele foi construído como um sistema de poder, e por isso que ele é forte, porque quem tem poder não quer perder, quem tem privilégio não quer perder. E aí eu pediria que as pessoas brancas que estão aqui não tomassem para si como pessoal essa crítica. Essa crítica ela é necessária. Se ela não se fizer nesse país, a gente nunca vai mudar a história. Venham conosco, caminhem conosco, nos demos as mãos, não é, para que a gente possa enfrentar, não é, esse racismo que corrói a sociedade, corrói a relação pessoal, corrói as relações sociais. Né? Então nós precisamos muito, né, de caminhar junto. Ela é também, o racismo é também a expressão do fundamentalismo religioso, e eu diria neopentecostal. Eu já discuti com muita gente, o fundamentalismo dos crentes, não. Corrija o seu entendimento. Nem todas as pessoas evangélicas, ou popularmente chamadas de crentes, eles pensam iguais. Tem diferença e a gente precisa respeitar e valorizar essas diferenças para que cada dia a nossa fileira se engrosse mais. É também uma negligência do Estado brasileiro que não se propõe a garantir a liberdade e os direitos. É uma negligência do Estado. Portanto, quem está ocupando cargos, sobretudo cargos de gestão, e aqui eu estou diante de várias enfermeiras e enfermeiros que no chão do hospital, no nosso território de trabalho, têm um poder de gestão, para que possam também repensar, não é, como são as relações, né, no seu ambiente de trabalho, como você pode dialogar com a equipe com quem você trabalha, toda ela, a começar pelo médico, né? Como pode dialogar para que a gente mude esse estado de coisa. Porque enquanto não tiver uma mudança, e eu sei, eu não estou falando algo fácil,
Eu não estou falando, eu trabalhei 35 anos nessa área. Hoje eu estou aposentada e estou até com muita folga de estar aqui conversando com vocês sobre isso. Né? Mas é preciso que quem esteja nos lugares de gestão, de poder, que tenham atitude. Que tenham atitude. E também essa chamada intolerância religiosa é o descumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Não basta assinar um papel numa conferência internacional. Você tem que ter a responsabilidade de assinar e fazer com que ele entre na vida de cada pessoa. De cada pessoa. Então, essa negligência, essa intolerância, vamos deixar ela ficar quietinha lá no lugar dela, porque intolerância é poder. Então, hoje, eu relaxo, né? Eu posso ser intolerante, mas amanhã, me desculpa o termo, se eu me arretar, aí eu volto a ser intolerante também. E eu conheço muita gente dentro do ambiente de trabalho que sofreu isso. E aí chegamos nas religiões de matriz africana, estou já terminando, e dizer que nós também somos fruto dessa diversidade africana. Para o Brasil foram trazidos negros e negras de diferentes lugares, com diferentes tradições, com diferente maneira de fazer o desenho no tecido para fazer nossas saias, diferentes maneiras de arrumar nosso cabelo, ou bem curtinho, ou mais comprido, com tranças mais soltas ou com tranças raiz. Enfim, nós somos diversos e a diversidade é um valor. A diversidade é um valor. Ela não deve ser o que é aqui no Brasil, desigualdade. Ela deve ser valor. Então, os escravizados, que ao fazer a volta na árvore do esquecimento, eram obrigados a tentar esquecer tudo, eles desobedeceram. E começou daí a reação, né? E a orientação é esquecer tudo que você já viveu. Eles desobedeceram. E a nossa diversidade, ela se traduz em tradições diversas, africanas. O Jeje, o Angola, o Moçambique, o Xambá, o Terecô, o Nagô, Minas, entre outras. Nós temos diversas tradições, não é? E isso faz uma riqueza enorme. Se nós tivéssemos tempo aqui de falar de cada tradição, né? Como seria interessante. Mas no Brasil nós temos também as crenças afro-indígenas, diferente da França, diferente de Portugal, diferente dos outros países. Nós temos aqui, né, a matriz afro-indígena, que ela começa com a Umbanda, que também não é de uma maneira só que se vive a Umbanda. Ela também é diversa. Né? Ela também é diversa. E outras formas de culto, como a Jurema Sagrada, o culto aos caboclos, aos pretos velhos, aos encantados, às pombagiras e todo o povo de rua. Então, a gente tem uma diversidade enorme que todas precisam ser igualmente respeitadas. E ninguém é obrigada a crer no que eu creio. Eu não faço proselitismo na praça, venham porque aqui você está salvo. Não faço proselitismo. Respeito. Mas eu exijo também que nos respeite. Respeite toda a nossa
diversidade. A próxima, por favor. Por quê? Porque essa violação de direitos, ela produz efeitos. E os efeitos estão conceituados aqui, ó. Racismo, preconceito racial, discriminação racial, né? Que uns são fundamentos, doutrina, sistema, métodos de estar na sociedade, e a outra são práticas, atitudes. Preconceito e discriminação são atitudes. E se são atitudes, elas podem ser vivenciadas ou não. Então, não vou falar sobre cada um, mas aqui são conceitos que são construídos na sociedade, e aí a gente agradece a academia que pegou a vivência do nosso dia a dia e transformou em conceitos. Desculpem. A próxima. Uau. Então, o que nós chamamos de novas tecnologias é exatamente o que já foi dito aqui, que são vivências, crenças, métodos do nosso cotidiano e que elas vão sendo estudadas e ditas de outra forma. Essa definição aí de tecnologias ancestrais, elas são também, é coisa nova, é definição. Eu, alguns dias atrás, eu assisti pela internet uma fala daquela que foi a pessoa que cunhou esse tema, termo. Uma jovem estudante, uma acadêmica, uma doutoranda, que ela é também do Candomblé, e ela queria falar sobre a maneira como a gente está no mundo, a maneira de como a gente constrói o cotidiano na alimentação, no vestiário, nas relações. E ela chamou isso de tecnologias. E hoje é a palavra da moda. Portanto, esse primeiro encontro, ele tem esse mérito, já dá um chute no que está hoje. Né? Mesmo sabendo que nós temos que mergulhar para começar do começo. Cada um aqui deve sair daqui com essa responsabilidade de buscar informação, de repassar informação. Não é só para os pequenininhos, não. É para os pequenininhos, para os grandes. Buscar informação para os mais velhos, para poder levantar e entender como é a nossa maneira de estar no mundo. Portanto, essas tecnologias ancestrais são novas nomeações daquilo que a memória ancestral conseguiu preservar. Quem teve o privilégio, como eu, de já estar num país do continente africano, sabe muito bem que tem práticas do candomblé que são práticas comuns no dia a dia das pessoas. Comuns. Né? Então, os rituais, os orixás, os banhos, chás, a dança, o conhecimento, o respeito aos mais velhos, todos são tecnologias ancestrais, legado
repassado à frente na preservação da nossa maneira de estar no mundo. Esta é a novidade da vez. A fonte é sempre a mesma. A academia vai buscar lá. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas coisas mais simples, né? E que nós fiquemos alertas. Nós 5, Cessa, cadê você? Nós 5, fiquemos alerta, porque esta é a novidade da vez. Essa nova titulação, né? Vamos dizer. E fiquemos alerta para não perdermos o trem. Porque muitas vezes as pessoas nos procuram para fazer seus estudos com toda a legitimidade, mas acabam fazendo suas teses, né, suas dissertações, não voltam para trazer aquilo que produzem. Às vezes entendeu uma coisa que não é bem assim, mas passa para frente como se fosse. Então, vamos ficar alerta para não perdermos o trem. E Sankofa, que é uma tradição do povo Akan de Gana, que hoje está em Gana, é um povo que não conhecia a escrita, mas eles também se comunicavam com o seu povo, ensinavam os princípios do bem viver e faziam isso através de figuras, de animais, de folhas, de geográficas. E tem uma delas que hoje está muito conhecida, e mais do que conhecida, muito amada, porque ela diz muito para nós, que é a figura Sankofa. Sankofa é a figura de um pássaro com a cabeça voltada para trás. E isso tem um ensinamento, quer dizer que nunca é tarde para que nós voltemos ao princípio, à nossa ancestralidade, para buscar aquilo que a gente ainda não trouxe para o nosso cotidiano. E com essa saudação a Sankofa, eu termino desejando que esse encontro produza não só termos novos, também pode ser, mas que, sobretudo, nos ajude a mergulhar na nossa essência. Obrigada.